Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre entre nós, amém? E trazendo mais uma mensagem que vem da parte de Deus, que está em Isaías, capítulo 8, verso 9 em diante, que fala sobre o Senhor é a nossa esperança. E diz: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chamar conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. E até aqui o Senhor me consentiu, amém? Irmãos amados, o que o profeta Isaías, o messiânico, estava neste tempo, vivendo no meio de um povo extremamente desobediente a Deus. Não dava ouvidos ao Senhor, mas temia ao rei da Assíria. E por causa disto sofreram grandes tormentas, por temerem ao rei e não a Deus. E então o profeta Isaías, ele foi exortado pelo Senhor para dar ouvidos à palavra de Deus e não temer a ninguém. Ele procurou persuadir Judá, o povo, a buscar a Deus ao invés de buscar no estrangeiro, no rei da Assíria. Ou seja, pessoas de nações diferentes. E por isto, o profeta Isaías, ele foi acusado de traições, conspirações, tudo isso no decurso da história da igreja. Porque aqueles que procuram manter a igreja distante do humanismo e de um cristianismo antibíblico e ao mesmo tempo traz de volta ao seu poder santidade e missões originais, são frequentemente alvos de perseguição e repúdio, que era o que o profeta Isaías estava vivendo naquela época. E uma vez que foi exortado para não temer a ninguém, temer somente ao Senhor dos Exércitos. Por isto que ele sofreu conspiração, traição, perseguição, nos tempos de perigo e aprovações. É somente a Deus que devemos temer. Somente nele é que devemos confiar. Depositar toda a nossa confiança neste Deus, porque é Ele que nos livra de todas as aflições. É nele que devemos confiar, amém? E nessa história que ouvimos, estes povos temiam só ao rei, confiavam só no que tinham,
e atendia e temia só ao rei. E ali então, dentre eles, tropeçaram, foram enlaçados e presos. Mas o Senhor lhes diz: se tivermos a devida reverência e amor, teremos a sua presença conosco. E ele será o nosso refúgio e proteção. Naqueles tempos, a grande maioria do povo de Deus vivia na apostasia, confiando no homem e no que tinham. Que não é diferente de hoje. Muitos confiam no que têm, no que são. Mas ainda existe um remanescente que permanece fiel. Aqui diz que um remanescente permaneceu fiel. Discípulos que faziam a vontade do Senhor. E estes foram chamados para preservar a palavra de Deus em todos os tempos. Os verdadeiros discípulos do Senhor são aqueles cujos corações está a palavra, que precisam lutar pela verdade imutável de Deus e transmiti-la à geração seguinte, a todos os povos. Temos a missão de levar a palavra de Deus aos necessitados, aqueles que não conhecem, trazendo a luz do Santo Espírito, para que habite nesses corações endurecidos que vivem na escuridão e através da libertação do conhecimento da palavra, ele será resgatado, será tirado das trevas, da escuridão para viver na luz. É a nossa missão, é levar o Evangelho de Cristo, a palavra genuína de Deus, àqueles que necessitam. Amém, irmãos? E nós somos discípulos do Senhor, que precisamos lutar pelas verdades de Deus. E então ali, em meio à profecia de Isaías, o Espírito anuncia uma esperança futura. Não importa o que houver, os fiéis de Deus não precisam ter medo, porque Emanuel, Deus conosco, era a proteção de todos os que nele confiassem. Emanuel, portanto, é a garantia permanente do povo de Deus no decurso da história passada, presente e futura. É o que diz a palavra do Senhor. E esta mesma palavra, ela vem nos dizer que nós somos discípulos, um povo remanescente, os escolhidos, um povo permanentemente renovados, em constante renovo com Deus. Permanecer na presença do Senhor, pois somos os escolhidos para trazer a missão aos povos, para trazer a igreja, para trazer missão aos povos, às gerações. Aqui diz a palavra, trazendo a igreja, mantendo nós como
igreja, distante do humanismo, de um cristianismo antibíblico, que não condiz a palavra, o evangelho do Senhor. Nós temos que ter reverência, amor a Deus, amor ao próximo, temer somente ao Rei dos Exércitos e trazer a igreja de volta ao seu poder, em arrependimento, em santidade, em missão original, levando o evangelho de Cristo genuíno, fazendo a missão onde for preciso, porque Ele é conosco e sempre será o nosso refúgio e proteção. Os verdadeiros discípulos do Senhor são aqueles cujos corações estão cheios de amor a Deus e ao seu próximo, levando, transmitindo às gerações a verdade em missão através do Evangelho, a verdade imutável de Deus. Sejamos os remanescentes fiéis, os verdadeiros missionários, temendo somente a Deus, porque Ele é e será. Ele foi, é e sempre será o nosso refúgio e proteção. E que esta palavra venha ser edificada na sua vida, na minha vida, e que venhamos entender o nosso propósito, que Deus nos designou para darmos conhecer qual o propósito de Deus nas nossas vidas, para sermos remanescentes missionários do Senhor, levando a obra, levando o Evangelho de Cristo a toda criatura. E com certeza nós seremos sempre abençoados em nome de Cristo Jesus. Graça e paz para todos nós. Deus é conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.